Olá pessoal, vamos continuar então o nosso estudo do princípio da insignificância. Na aula passada eu falei uma coisa importantíssima para vocês. Não se esqueçam, e eu vou repetir aqui da importância disso. Você será um delegado de polícia. Você vai fazer uma prova para delegado de polícia ou delegada de polícia. Veja só, há uma polêmica na doutrina em relação à possibilidade do delegado de polícia aplicar ou não o princípio da insignificância diante de situações flagranciais que cheguem para ele. Muito bem, em que pese não haver uma posição majoritária na doutrina, nós temos esses dois posicionamentos. Parte da doutrina entende que o delegado não pode aplicar o princípio da insignificância, não pode fazer a análise do princípio da insignificância ao caso concreto, e outra doutrina entende que sim, que pode. Mostrei para vocês que a jurisprudência ainda não se posicionou de uma maneira clara em relação a essa possibilidade. Então, repito, volto a falar para vocês, diante de uma prova para delegado de polícia, que nós somos e seremos, diante de uma prova que cobre na prova objetiva, na prova discursiva ou na prova oral e lhe pergunte se o delegado de polícia ele pode aplicar ou não o princípio da insignificância, vocês sempre vão responder que sim, o delegado ele pode aplicar o princípio da insignificância diante de um caso concreto. Como que ele faz isso? Porque ele vai analisar a tipicidade material. O delegado de polícia ele vai analisar a tipicidade formal para ver se a conduta se adequa ao tipo penal previsto na lei penal, mas ele tem que analisar também a tipicidade material para ver se aquela conduta gerou uma efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Beleza? Cabe sim ao delegado de polícia fazer essa análise e é essa corrente doutrinária, é esse entendimento que vocês devem levar para a prova. Muito bem, vamos continuar vendo aqui o princípio da insignificância e vamos falar agora da infração bagatelar própria, da diferença com a infração bagatelar imprópria. Infração bagatelar própria é o princípio da insignificância. Professor, o que será então a infração bagatelar imprópria? Apesar do nome ser parecido, a infração bagatelar imprópria é algo totalmente diferente. Veja só, na infração bagatelar imprópria, a gente tem uma conduta, um crime é praticado, gera-se um resultado, entretanto, durante o processo, o agente vai responder, não é que nem a infração bagatelar própria, o princípio da insignificância, que exclui a tipicidade, ou seja, o agente sequer deve responder por aquele crime. Já na infração bagatelar imprópria, o agente deve sim responder pelo crime que foi praticado. Entretanto, durante o processo penal, durante a ação penal, o juiz, no momento de dar a sentença, ele vê que não é mais aplicável a pena àquele fato praticado, àquela conduta praticada. Ele percebe que a reprimenda penal é muito grave. É um gravame que o autor ele não deve suportar em face do ato que foi praticado. Vamos supor que um agente pratica um roubo, que a gente não pode aplicar o princípio da insignificância, porque vai haver uma grave ameaça ou uma violência, só que ele roubou R$1 da pessoa, da vítima. E depois que ele roubou esse R$1, ele se arrependeu profundamente. Ele procura a vítima e inclusive restitui para ela aquele R$1. Depois ele procura a polícia e confessa, fala, olha, eu roubei aquilo lá, estou extremamente arrependido. Então ele busca de todas as maneiras corrigir o seu erro. Chega a situação para o juiz. O agente vai responder pela ação penal, ele vai responder por esse crime. E aí temos lá o crime de roubo, pena de 4 a 10 anos. Ainda que o juiz ele aplique a pena mínima, vocês concordam comigo que é extremamente grave 4 anos de reclusão para um agente que cometeu um roubo ali, fez uma besteira, né? Era primário, vamos ainda acrescentar isso, primário, não tinha maus antecedentes, foi realmente um fato isolado que ele praticou em sua vida. Então, a infração bagatelar imprópria permite ao juiz desconsiderar a pena, dizer, olha, nesse caso aqui não deve ser aplicada a pena. Veja, quem que pode aplicar então a infração bagatelar imprópria? Vai ser o juiz, tá bom? Professor, isso aí é um perdão judicial? Não, mas a gente pode dizer que é uma espécie de perdão judicial. Tá bom? Será melhor definido como uma causa
supralegal de extinção da punibilidade. Beleza, pessoal? Por outro lado, a infração bagatelar própria, o princípio da insignificância, vocês bem lembram que é uma causa supralegal, vou abreviar aqui, de exclusão da tipicidade, porque exclui a tipicidade material. Beleza, pessoal? Só para a gente ter aí essa diferenciação. Olha só, a infração bagatelar própria, o princípio da insignificância, não tem previsão legal. Foi como eu falei com vocês. Não tem previsão legal. Foi uma construção da doutrina e da jurisprudência por razões de política criminal. Já a infração bagatelar imprópria, nós temos aqui uma previsão no artigo 59 do Código Penal, porque diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, olha aqui, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Nesse caso que eu trouxe para vocês, o agente, ele já se sentiu reprovado. Não há necessidade de uma pena para prevenir um próximo crime. Ele não vai cometer mais. Pelo menos é isso que leva tudo a crer. Então o juiz ele considera ser desnecessário, considera ser suficiente o que já passou o agente respondendo penalmente por um crime. E ele fala, não será aplicado então nesse caso nenhum tipo de pena. Beleza, pessoal? É bem diferente do princípio da insignificância. No princípio da insignificância, o agente também sequer responde por processo. Responde a processo. Já na infração bagatelar própria, botar aqui, olha, ele vai responder. Tá? Na infração bagatelar própria, a situação já nasce atípica. Já nasce atípica. Na infração bagatelar imprópria, a situação é típica, tá bom? Nasce penalmente relevante. Vou botar aqui, ó. Nasce penalmente relevante. Relevante. O fato é formal e materialmente típico. Beleza, pessoal? Então, atenção nessa diferença. Algumas provas têm começado a cobrar aí a infração bagatelar imprópria, que nada mais é do que uma aplicação do juiz de uma causa distintiva da punibilidade. Beleza, pessoal? Então, atenção nisso daí. É muito importante a gente entender que são conceitos distintos, em que pese o nome ser parecido, a infração bagatelar imprópria será aplicada somente pelo juiz diante do caso concreto e o agente ele vai responder normalmente pelo crime. Há uma tipicidade formal, há a tipicidade material, ao contrário do princípio da insignificância, da infração bagatelar própria, que não há sequer qualquer tipo, não há a tipicidade material, há somente a tipicidade formal. Beleza, galera? Então é o caso que eu falei para vocês. Imagina aquele cidadão que cometeu um crime, mas que houve uma lesão jurídica a um bem patrimonial ou outro bem tutelado pela norma penal, mas que simplesmente ele buscou de todas as maneiras restituir, de todas as maneiras diminuir as consequências do crime, e aí vem o juiz e fala, olha, talvez não seja necessário, no caso concreto, a aplicação da pena legal. Beleza, galera? Atenção então aí, só para que a gente possa saber aí bem essa diferença entre a infração bagatelar própria e infração bagatelar imprópria. Muito bem, vamos falar agora da aplicação do princípio da insignificância. Quais são os crimes em que se aplica o princípio da insignificância? Primeiramente, o furto, que é o crime em que mais se aplica esse princípio. Olha só, aplica-se a insignificância? Claro. Entretanto, é importante observar.
Primeiro, não se leva em consideração somente o valor da res furtiva, da coisa que foi furtada. Deve ser analisado o caso concreto. Há situações, como eu já falei para vocês, que mesmo a coisa sendo extremamente, o valor da coisa sendo baixa, não pode ser aplicado o princípio da insignificância, como o caso em que há, por exemplo, um valor sentimental muito grande para a vítima. Segundo ponto, o STJ tem negado a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo, vigente à época dos fatos. E se for abaixo disso, vai ter o princípio da insignificância? Depende. Se for abaixo desse valor, analisa-se o caso concreto, tá bom? Tem aí uma jurisprudência do STJ trazendo esse conhecimento. Então, se o valor for superior a 10% do salário mínimo, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. Pelo menos esse tem sido o critério adotado aí pelo STJ. Se for inferior, aí será analisado o caso concreto para ver se aplica ou não esse princípio. Muito bem. Ponto 3. Furto com ingresso na residência da vítima. Olha só, pessoal, furto com ingresso na residência da vítima não necessariamente é um furto qualificado. Pode ser que a porta estivesse aberta e a pessoa entra na casa para furtar alguns bens. De qualquer maneira, mesmo não sendo um furto qualificado na situação concreta, o fato dele furtar ingressando na residência da vítima gera uma violação da intimidade. Então o STF já entendeu que esse furto no interior da residência da vítima não pode ser aplicado o princípio da insignificância, beleza? Então, só botar bem claro aqui, olha, não se aplica o princípio da insignificância. Muito bem, furto noturno, se aplica ou não? Em regra, não se aplica o princípio da insignificância, não é absoluto. Pode haver casos em que se aplica o princípio da insignificância ao furto noturno, mas em regra não será aplicado. Se o autor, por acaso, restituir bens furtados à vítima, ele pode ter esse benefício? Não necessariamente. Olha só, não gera por si só a aplicação do princípio da insignificância. Veja só, o agente furta um veículo. E depois que ele furtou o veículo, 2 dias depois, ele procura a vítima e fala: olha, vítima, eu furtei aqui o seu veículo, toma de volta para você. Muito obrigado aí por ter usado esse carro, mas toma aí de volta, eu furtei, me arrependi, tá aqui de volta para você. Pessoal, vai aplicar o princípio da insignificância simplesmente pelo fato dele ter restituído o bem à vítima? Nada disso. Então, não gera por si só a aplicação do princípio da insignificância. Olha só, o agente, porém, terá a pena diminuída em razão do arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Claro que essa restituição ela será levada em consideração, mas não para aplicar o princípio da insignificância, sim para a aplicação do benefício do arrependimento posterior. Furto qualificado, se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado? Em regra, não. Tá bom? Não será sempre. Professor, em hipótese alguma, será aplicado o princípio da insignificância ao furto qualificado? Errado. Há situações específicas, e aí vai ser analisado o caso concreto, é possível, em tese, a aplicação do princípio da insignificância ao furto qualificado, mas em regra não se aplica, tá bom? Então tá aqui, olha, em regra não será aplicado o princípio. Entretanto, é possível sua aplicação a depender do caso concreto, informativo 793 do STF e aqui outro julgado do STF de 2018. Pessoal, como eu falei para vocês, o estudo do princípio da insignificância é baseado na doutrina e na jurisprudência. O princípio da insignificância não tem previsão legal, então o que a gente vai ver aqui no princípio da insignificância é exatamente a jurisprudência, beleza? Olha aqui, situações de furto, continuando aqui então no furto qualificado. Situações de furto qualificado que os tribunais superiores já se manifestaram contra a aplicação do princípio da insignificância. Primeiro, furto com rompimento de obstáculo. Inciso primeiro, aquele caso que eu dei para vocês do sujeito que furta uma caneta dentro de um veículo, mas destruindo, rompendo o obstáculo, quebrando, né, o vidro para subtrair essa caneta. Em regra, não se aplica aí o princípio da insignificância a este furto qualificado com rompimento de obstáculo. Aqui importantíssimo, olha, é firme, quando o STJ fala que é firme nesta corte, aí a gente pode levar de uma maneira mais séria, que realmente eles não aplicam de jeito nenhum o princípio da insignificância. Em quais situações? Prática de delito de furto qualificado por escalada, que está prevista no inciso 2º lá do artigo 155, parágrafo 4º, a destreza, inciso 2º também, ou o concurso de agentes que está no inciso 4º.
tá bom? Todas essas qualificadoras, elas indicam a reprovabilidade do comportamento do réu. Lembra que a reprovabilidade é um dos requisitos para a aplicação, ou melhor, a não reprovabilidade do comportamento é um dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância? Então, exatamente, essas condutas aqui, elas têm uma alta reprovabilidade e por isso não pode se aplicar o princípio da insignificância, tá bom? STJ lá, RESP 1432283 de Minas Gerais. Furto qualificado pelo abuso de confiança, inciso 2º do artigo 155, parágrafo 4º. Também, em regra, não vai aplicar o princípio da insignificância, é o que o STJ disse. Beleza, pessoal? Então, atenção a esses julgados aqui, porque cai demais em prova para saber se aplica ou não o princípio da insignificância ao furto qualificado. Vai depender, em tese, pode ser aplicado. Em regra, não será aplicado o princípio da insignificância ao furto qualificado. E atenção, então, aqui ao furto qualificado pela escalada, pela destreza, pelo concurso de agentes, pelo rompimento de obstáculo e pelo abuso de confiança, que esses daí têm jurisprudência já negando o princípio da insignificância a esses furtos qualificados. Muito bem, galera. Olha só, não se aplica o princípio da insignificância aos seguintes crimes. Primeiro, roubo, extorsão e demais crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Por exemplo, uma extorsão mediante sequestro ou qualquer outro crime aí que tenha violência ou grave ameaça, não se aplica o princípio da insignificância. Beleza? Por quê? Porque vai ter aqui uma periculosidade. Periculosidade social da ação. Então não terá um dos requisitos lá estabelecidos, pelo menos não terá um dos requisitos estabelecidos pelo STF. Segundo, que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei de Drogas, Lei 11.343. Pode vir aqui comigo. Pessoal, atenção nisso daqui. Quando se fala que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes da Lei de Drogas, eu estou falando tanto do porte para uso de drogas, lá do artigo 28, quanto do crime de tráfico de drogas e demais crimes do artigo 33 em diante. A jurisprudência não aplica o princípio da insignificância a esses crimes. Professor, mas eu vi um julgado lá atrás que o STF aplicou o princípio da insignificância ao porte para o uso. É verdade. Tem um precedente lá atrás em que foi aplicado o princípio da insignificância ao porte para uso, o artigo 28. Em regra, porém, não se aplica. Tá bom, galera? Importantíssimo isso. Professor, mas o sujeito foi pego somente com um cigarrinho de maconha. Ok, ele responderá pelo artigo 28. Professor, o sujeito foi pego somente com um pedacinho de cocaína envolto num saco plástico que ele estava vendendo. Ele só vendeu um pedacinho de cocaína, um pouquinho de pó de cocaína. Não interessa. Se ele praticou a venda de drogas ilícitas, ele responde, então, pelo artigo 33 da Lei 11.343. Viu só? Então, a gente não vai aplicar o princípio da insignificância aos crimes da Lei 11.343, a Lei de Drogas, independentemente da quantidade da droga apreendida. Beleza, galera? Atenção nisso daí, professor. Aquele precedente antigo, esqueça ele. Se vier na sua prova subjetiva essa pergunta, é importante que você fale, olha, tem um precedente antigo que autorizou a aplicação do princípio da insignificância ao porte para uso. Entretanto, em regra, a jurisprudência do STJ e do STF entende que não se aplica esse princípio. Beleza? Muita atenção nisso daí, meus amigos. Olha só, também não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública. Por exemplo, moeda falsa, falsificação de documento público. Quer ver um outro crime que é contra a fé pública? Falsificação de documento particular. Mesmo sendo documento particular, não se aplica o princípio da insignificância. Tá bom? Os crimes contra a fé pública, o bem jurídico, deixa eu botar aqui, olha, o bem jurídico tutelado é a confiança nos documentos que são objetos das relações indispensáveis à vida em sociedade.
Então, o sujeito, ele falsificou uma nota de R$2. Ele só falsificou uma nota de R$2. Professor, ele vai responder pelo crime de moeda falsa? Sim, ele vai responder pelo crime de moeda falsa. Mas foi somente uma nota de R$2. R$2 é insignificante. O valor patrimonial de R$2 é insignificante. Mas o bem jurídico tutelado pela fé pública, a confiança nas relações interpessoais não é insignificante. E é por isso que sempre será crime esses crimes praticados contra a fé pública. Não se aplica o princípio da insignificância a eles. Beleza? Muito bem. Crime de contrabando, previsto lá no artigo 334-A do Código Penal. Também não vai se aplicar aí o princípio da insignificância, porque o crime de contrabando, ele vai falar o seguinte: importar ou exportar mercadoria proibida. Só que o crime de contrabando, ele não visa proteger somente o patrimônio da União para que seja recolhido os impostos. A preocupação, o bem jurídico tutelado, é a saúde pública, a segurança pública. Então, o crime de contrabando vai proibir determinados produtos de serem importados ou exportados sem a devida autorização. Por exemplo, arma de pressão. Se for importada uma arma de pressão, o agente responde pelo crime de contrabando. Se ele importar ou exportar gasolina, combustível, sem a devida autorização, ele vai responder pelo crime de contrabando. Então, o crime de contrabando, ele não visa proteger somente os bens patrimoniais da União, para recolher os impostos. Não é só essa a intenção. A intenção é de proteger a saúde e a segurança pública. Imagine alguém transportando gasolina de uma maneira inadequada, importando, exportando, e de repente explode essa gasolina. Ou mesmo arma de airsoft, ou mesmo cigarros, que também serão objeto de contrabando, e vários outros objetos, remédios, drogas lícitas, são objeto de contrabando. Beleza, pessoal? Então, ainda que tenha sido somente um pedacinho, um cigarrinho, um maço de cigarros, mesmo assim se aplica o princípio, não se aplica o princípio da insignificância, o agente vai responder. Atenção, tem somente uma pequena exceção no crime de contrabando, que é exatamente remédio. Se for remédio numa pequena, remédio lícito, né? Droga lícita, numa pequena quantidade, é permitido aí a configuração, o reconhecimento do princípio da insignificância, mas é somente essa exceção aí, pequena exceção. Muito bem, qual mais não se aplica o princípio da insignificância? Ao crime de estelionato contra o INSS e o FGTS, tá bom? Porque acentuado o grau de reprovabilidade e risco de quebra desses programas, eita caneta, de quebra desses programas governamentais. Então imagine se todo mundo, várias pessoas praticassem um estelionato contra o INSS, ainda que fosse de um valor baixo, de R$30 por mês. Se muitas pessoas fizessem isso, haveria a quebra desses programas. Então o estelionato contra o INSS, contra o FGTS, será crime, beleza? Não se aplica o princípio da insignificância. O que mais? Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes relacionados à violência doméstica. Lei Maria da Penha, temos o informativo do STF que deixou isso daí bem claro pra gente. Professor, mas o marido somente deu um puxão de cabelo na esposa, nem deixou lesão corporal. Tudo bem, isso daí que vai configurar a contravenção penal das vias de fato. E aí ele vai responder por essas vias de fato. Professor, mas isso é praticamente insignificante. Nada disso. No que tange a violência doméstica familiar contra a mulher, não há conduta insignificante. Professor, o namorado chamou a namorada de gorda. Injúria. E se há injúria, ainda que tenha sido uma palavra que talvez não ofendesse, bem que essa palavra ofende qualquer mulher, né, pessoal? Mas então, essa palavra configura uma injúria? Configura uma injúria. Ela pode ser considerada insignificante? Não. Por quê? Porque está no contexto da Lei Maria da Penha, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então não se aplica em hipótese alguma o princípio da insignificância à Lei Maria da Penha e temos uma súmula 589, pode botar aí na tela, 589 do STJ que diz: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
E, galera, importantíssimo, não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Súmula 599 do STJ diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Essa súmula foi aprovada em 20 de novembro de 2017. Qual que será a exceção a essa súmula? O crime de descaminho. O crime de descaminho está no artigo 334 do Código Penal, é um crime contra a administração pública, mas tanto o STJ quanto o STF admitem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho. Pessoal, muito importante saber dessa súmula. Atenção, o STF tem um posicionamento contrário ao STJ. Nós temos a súmula do STJ, a súmula 599, que fala: não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Vem o STF e em vários casos concretos aplicou o princípio da insignificância a crimes praticados contra a administração pública. Professor, o que eu faço na prova então, se temos precedentes do STF e temos uma súmula do STJ? Tranquilo, eu respondo para vocês. Olha aí na prova, olha aí na tela, olha aqui o CESP, o que ele cobrou, analista judiciário do STJ em 2018. Diz o seguinte: é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Pessoal, se a gente pegasse aqui, por exemplo, o STF, a gente poderia dizer que essa questão está correta. Se a gente pegar o STJ, a gente vai dizer que essa posição está errada. Esse concurso aqui era para o STJ, mas esse concurso era a interpretação também do CESP. E qual foi o gabarito que ele deu? Errado. Para o STJ, aplica-se então a súmula 599, que diz que não haverá princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Este foi o entendimento do CESP também. E, pessoal, se essa prova, se essa questão semelhante a essa, cair na sua prova, siga o entendimento do STJ. Por quê, professor? Porque no STF nós temos casos isolados, casos concretos em que foram aplicados o princípio da insignificância. Já no STJ, não. No STJ nós temos uma súmula. O STJ definiu a sua jurisprudência, dizendo que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Professor, mas o sujeito ele subtraiu um apagador da repartição pública onde ele trabalha. Aplica o princípio da insignificância? O apagador custa R$30. Não vai aplicar o princípio da insignificância, ele responderá aí pelo crime de peculato praticado em razão aí do exercício das suas funções, que ele pôde subtrair esse objeto. Beleza, pessoal? Muito importante aí, então, a súmula 599 do STJ e uma questãozinha aí para vocês verem como ela pode cair na sua prova. Vamos lá. Aplica-se o princípio da insignificância, a gente estava falando de situações que não se aplicava. Agora, aplica-se o princípio da insignificância aos seguintes crimes. Primeiro, crimes contra a ordem tributária, estão previstos lá na Lei 8.137 de 1990. E lembra que a gente falou que o crime de descaminho é um crime contra a administração pública, mas será uma exceção à súmula 599? Exceção à súmula 599. Tanto o STJ quanto o STF concordam com isso daqui, tá bom? Descaminho, o artigo 334 do Código Penal. Olha só, para os crimes contra a ordem tributária e para o descaminho, qual que será o valor considerado insignificante? Tanto para o STJ quanto para o STF, até R$20 mil. Para tudo, professor! Como assim R$20 mil? Isso daqui é valor insignificante? Esse valor aqui é altíssimo. Galera, veja só, isso daqui foi uma construção jurisprudencial no seguinte sentido: havia uma portaria, na verdade, há uma portaria do Ministério da Fazenda, que é a portaria número 75 de 2012. E o que essa portaria diz? Ela diz o seguinte: somente haverá a execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda, somente vai haver a execução fiscal se o débito tributário for maior que R$20 mil. Olha só qual foi a construção aqui da jurisprudência. Eles falaram o seguinte: muito bem,
Se a União, por meio do Ministério da Fazenda e da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda, não estão indo atrás desse valor que é inferior a R$20 mil, e eles são os maiores interessados em ter esse ressarcimento, em obter esse dinheiro, muito menos deve o direito penal se preocupar com isso. Se eles que são os titulares desses valores não vão buscar, por meio de uma ação fiscal, valores inferiores a R$20 mil, não pode, então, o direito penal, que é a última ratio, se preocupar com isso. Então, nós vamos aplicar aqui o princípio da insignificância. Quando o Ministério da Fazenda decide não executar, por meio de ações fiscais, valores inferiores a R$20 mil, está dizendo, esse valor não é suficiente para o meu trabalho. Isso daqui não gera uma lesão ao meu patrimônio. E aí, pessoal, se não gera uma lesão, uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, nós estaremos diante aí, então, da atipicidade material que pode ser aplicado ao princípio da insignificância. Muita atenção neste valor, porque se você pegar um livro desatualizado ou uma jurisprudência desatualizada, vai dizer que o STJ aplica o valor de para insignificância até R$10 mil. E, de fato, havia essa divergência entre o STJ e o STF. Não existe mais, tá bom? Por isso que eu botei aqui, olha, valor pacífico. Hoje, tanto o STJ quanto o STF consideram insignificantes o valor abaixo de R$20 mil nos crimes contra a ordem tributária e no crime de descaminho. Muito bem. Ó, bagunça aqui. Deixa eu apagar para a gente ver. Olha só, outro crime que pode aplicar o princípio da insignificância, apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, nos mesmos moldes do primeiro ponto aqui, olha, no valor de até R$20 mil, tá bom? STJ aí já confirmou isso daí pra gente. Então, apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, aplica-se o princípio da insignificância até o valor de R$20 mil. Crimes ambientais, muita polêmica já foi gerada em relação a isso daqui. É possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais? Olha só, a doutrina, de maneira geral, é contrária a essa aplicação, mas a jurisprudência admite a aplicação deste princípio após uma rigorosa análise. Temos aqui julgados do STJ e do STF admitindo o princípio da insignificância aos crimes ambientais. Veja só, pessoal, os crimes ambientais, obviamente, eles são extremamente sensíveis e o princípio da insignificância, ele só vai ser aplicado em situações, em casos concretos que realmente demandem a aplicação desse princípio. Por exemplo, o sujeito que vai no Ribeirão, que ele mora em frente, durante o período de defesa, durante o período da piracema, que ele não poderia pescar, e pesca lá um peixinho. Pessoal, vocês concordam comigo que apesar da conduta dele ser típica, formalmente típica, ele não poderia pescar durante um período proibido, mas ele pesca lá somente um peixe que ele usa para se alimentar. Não que ele estivesse em estado de necessidade, porque daí excluiria a ilicitude desse crime. Eu não estou falando disso, ele não estava em estado de necessidade. Ele simplesmente pescou porque ele queria comer um peixe naquele dia. Não, vocês concordam que não é justo que ele venha a responder por um crime ambiental, sendo que ele somente pescou um pedacinho lá, um peixinho? Justo ou não, pessoal, o fato é que o STF entende e o STJ entendem aplicável ao caso concreto o princípio da insignificância a crimes ambientais, desde que sejam nessas situações. Já vi um caso de alguém que pescou um camarão e foi preso por isso, porque era um período que ele não poderia pescar aquele camarão. E aí vem a jurisprudência e fala, não, calma lá, também nessa situação aí não cabe ao direito penal punir o agente numa situação absolutamente insignificante da pesca de um camarão. Beleza, pessoal? Então, atenção aí, crimes ambientais, é possível a aplicação do princípio da insignificância, mas tem que haver uma análise rigorosa. Questão do posse e porte de armas de fogo e munições. Atenção nisso daqui. Alteração também recente na jurisprudência. Primeiro, tranquilo, não se aplica o princípio da insignificância ao posse ou porte de arma de fogo, seja de calibre permitido ou restrito, e ainda que não tenha munição junto, tá bom? Então, no que tange a uma arma de fogo, posse ou porte,
não se aplica o princípio da insignificância. Entretanto, no que concerne a posse ou porte de munições, pessoal, posse ou porte de munição responde normalmente lá pelos artigos 12, 14 e 16 da lei do Estatuto do Desarmamento, lei 10.826. Entretanto, olha só o que o STF e o STJ estão dizendo. Se tiver posse ou porte de munições desacompanhadas de arma de fogo, tanto o STF quanto o STJ têm entendido que, a depender do caso concreto e da quantidade de munições, é possível aplicar o princípio da insignificância. Temos aqui alguns julgados a favor da aplicação, tanto do STJ quanto do STF, vocês vão ver que são julgados mais recentes, e contra a aplicação, um julgado do STF, que vocês vão ver que é um pouco mais antigo. Então, pessoal, porte de arma de fogo, não há que se falar em princípio da insignificância, ou posse de arma de fogo. Munição, porém, tem entendido o STJ e o STF que é possível aplicar o princípio da insignificância desde que seja apreendido somente munições, não tem arma de fogo junto. Se obviamente apreende uma munição e tem arma de fogo, ele vai responder aí tanto pela arma de fogo quanto pela munição, pelos crimes do artigo 12, 14 ou 16 lá do Estatuto do Desarmamento. Entretanto, se tem somente munições, a depender da quantidade, sabe o que eu já vi aqui sendo aplicado o princípio da insignificância? Há um sujeito que tinha um pingente com uma munição. É um fato típico? Sim, é um fato típico. Entretanto, tem tipicidade formal, mas o STJ e o STF entenderam que não haverá tipicidade material. Não gera lesão ao bem jurídico o fato dele ter uma munição no pingente. Teve uma situação, um desses julgados que eu trouxe para vocês aqui, que foi o máximo que eu já vi, que foram 8 munições. Foram apreendidas 8 munições e mesmo assim a jurisprudência entendeu aplicável o princípio da insignificância porque não havia uma arma de fogo. Mais do que isso, pessoal, eu já acho forçado. 8 eu já achei muito, mas obviamente se o sujeito for preso carregando 100 munições de fuzil, claro que será aplicado a ele a lei 10.826, não há que se falar aí em princípio da insignificância. Mas é isso, em algumas situações em que é apreendido somente a munição, tenha sido aplicado aí o princípio da insignificância, beleza? Desde que, pode botar aí na tela, muito importante, quantidade das munições e vai depender do caso concreto. Beleza, pessoal? Então aqui, olha, eu só trouxe para vocês aí um desses julgados, né, lá do STJ de 2019, para que a gente veja aí qual foi o fundamento utilizado pelo STJ. Olha só, a 6ª turma do STJ, aliando-se ao Supremo Tribunal Federal, então é pacífico nos dois, tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826, a despeito de serem delitos de mera conduta, afastando assim a tipicidade material da conduta quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. Ainda que formalmente típica, a apreensão de uma munição, lembra que a gente falou sempre aí da tipicidade formal, a apreensão de uma munição não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, ou seja, não haverá a tipicidade material. Aqui, ó, tipicidade material. Não vai lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado. Mormente porque é ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar o projétil, né, que é somente um, ou projétil encontrado em poder do réu. Beleza, pessoal? Então só trouxe aqui para ficar um pouco mais claro, porque é uma alteração recente que a gente tem que estar bem ligado. E aí, é possível a aplicação do princípio da insignificância aos atos infracionais? Ato infracional nada mais é do que uma conduta típica, um fato análogo a um crime praticado por um menor de idade. Se é possível aplicar o princípio da insignificância a crimes e contravenções penais praticados por maiores de idade, muito mais será possível ainda a aplicação do princípio da insignificância a atos infracionais praticados por menores de idade. Beleza, pessoal? Então, tranquilo aqui, é possível essa aplicação? Sim, tá bom? A gente só trouxe aí porque já teve algumas provas cobrando se era possível a aplicação do princípio da insignificância aos atos infracionais, e aí a gente quis deixar aí bem claro para vocês, para não ter qualquer dúvida na hora da prova. Muito bem. Vamos trazer aí uma questãozinha para a gente ver a aplicação do princípio da insignificância. Olha só, conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância, letra A, não se aplica ao tráfico internacional de armas de fogo, exceto em casos que se restringam a cápsulas de munição. Errado, não vai
se aplicar o princípio da insignificância a cápsulas de munição que são decorrentes aí de um tráfico internacional de armas de fogo. Então não há que se falar na aplicação do princípio. O princípio da insignificância deve ser adotado em casos de crime de tráfico de drogas. Nós vimos que não será. É aplicável ainda que o agente seja reincidente ou tenha cometido o mesmo gênero de delito reiteradas vezes. É aplicável ao reincidente? Sim, é aplicável ao reincidente. E que tenha cometido o mesmo gênero de delito reiteradas vezes? De maneira alguma, foi o que a gente falou. Aquele criminoso habitual, a ele não pode ser aplicado o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de roubo? Vimos que não, periculosidade social da ação aí. Violência, grave ameaça não será aplicado aí ao crime de roubo, o princípio da insignificância. Resta então a gente a resposta: o princípio da insignificância não se aplica ao contrabando. Exatamente, esse é o nosso gabarito. O princípio da insignificância não vai se aplicar ao crime de contrabando. Falei para vocês que tem somente uma pequena exceção, que é o contrabando de remédios, mas assim, em pequena quantidade para uso pessoal, aí a gente poderia falar nessa aplicação. Beleza? Fora isso, não se aplica aí o princípio da insignificância ao crime de contrabando. Para a gente finalizar toda essa matéria de princípios, nós temos aí uma questão que vai aplicar vários princípios que aprendemos nas últimas aulas. Olha só, segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância deve ser aplicado a casos de furto qualificado, em que o prejuízo da vítima tenha sido mínimo. Errado, em regra, não será aplicado ao furto qualificado. Letra B, conforme entendimento do STJ, o princípio da adequação social justificaria o arquivamento de inquérito policial instaurado em razão da venda de CDs e DVDs. Nada disso. Súmula 502 do STJ. Letra C, depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Correto. Lembra que eu falei para vocês? O princípio da lesividade muitas vezes é utilizado como sinônimo do princípio da alteridade, que é exatamente isso que está falando aqui a questão. Tá bom? Letra D, depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente típica. Errado. O princípio da insignificância, a conduta será somente formalmente típica e não materialmente típica. Minto. Aqui é que fala atípica, né? Será formalmente típica e materialmente atípica. Então, não há que se falar aqui em ser formalmente atípica, somente materialmente atípica, o princípio da insignificância. Sempre aí, ó, o professor quase foi pego aí pela palavrinha aqui, ó. Muita atenção na prova, hein? E letra E, as medidas provisórias podem regular matéria penal nas hipóteses de leis temporárias excepcionais. Não, a gente viu lá o princípio da estrita legalidade, que as medidas provisórias não poderão tratar de matéria penal. Ainda que seja, pessoal, porque a questão que enganar, né? Mas ainda que seja lei temporária ou excepcional, as medidas provisórias não podem regular matéria penal. O nosso gabarito, portanto, é a letra C. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui, então. Toda essa parte de princípios são importantes para o seu conhecimento do direito e importantes aí por várias questões de prova, como a gente trouxe aqui para vocês. Mas, com esse conhecimento que a gente viu aqui na aula, você consegue matar qualquer questão aí relacionada a princípios. Beleza, meus amigos? Bons estudos e até a próxima aula.